ter celebrado esses domingos, exaltando o nosso Salvador Jesus, estamos aqui por Ele, não só esses 4 domingos, mas a nossa vida é dele, pertence a Ele, cada dia, cada fração de tempo, como Paulo disse, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que essa seja a atitude, que essa seja a inclinação do nosso coração, viver para Cristo. E hoje então vamos dar continuidade então nessas séries de celebrações do Advento e realmente meditando em quem Cristo é, realmente meditando no que Ele fez, sabendo que sem Ele nós não teríamos nada. Eu vou começar um pouco lendo o texto de Isaías, falando justamente sobre a nossa condição e a relação que temos com esse nosso Salvador. Isaías 9, vou ler versículo 2, 6 e 7. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte raiou uma luz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que promessa, que profecia, falando sobre o nosso Salvador, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, foi entronizado. Estamos aguardando Ele vir consumar o seu reino e estabelecer o seu reino nesse mundo, o qual Ele já reina, porque Ele já conquistou isso na cruz do Calvário. Amém? Sejam então todos bem-vindos, que seja um culto para a glória do Senhor. Amém.
disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Vamos
Que grande bênção, né? Que já podemos cantar aqui, ouvir essas verdades sobre o nosso Salvador. Sabemos que Ele vai voltar, Ele vai vir buscar a sua igreja. Muito bom. Gostaria de pedir que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler 2 versículos. Vamos ter mais oração. Vamos ter uma oração. Vou ler o versículo 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: mas o anjo lhes disse: não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos orar. Pai, entregamos ao Senhor, ó Deus, esse tempo que vamos olhar a Tua palavra. Peço que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, nos convença dessa verdade, porque sabemos que a Tua palavra é a verdade. Nos ajude, ó Pai, a experimentar a Tua glória por meio da verdade do nascimento do nosso Salvador. Que isso de fato gere em nós, eu creio que se estamos crendo, gerará uma grande alegria, porque estamos recebendo aqui nesse texto a notícia mais importante, uma grande notícia, e a notícia mais importante de todas: Jesus nasceu, e por isso, por meio do nosso Senhor Jesus, já estamos aqui conhecendo a história que Ele viveu, Ele nasceu, Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado, entregou-se a si mesmo voluntariamente, nos substituiu na cruz, nos dando perdão, Pai, por meio da justiça perfeita. E o Senhor o aceitou, porque o Senhor se agradou dele, e por isso hoje, se estamos crendo, o Senhor se agrada de nós e temos paz com o Senhor. Por isso nós agradecemos. Nos ajude, Pai, a entender esse texto. Para a Tua glória eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Alegrem-se. Alegrem-se. Por que alegrem-se? Porque Jesus nasceu. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O texto aqui que acabamos de ler
fala essa boa nova de grande alegria. Vamos falar desse texto já já, mas eu quero começar fazendo algumas perguntas para vocês. Espero que vocês estejam atentos, alegres, animados e não durmam, porque muito importante essa verdade que acabamos de ler nas Escrituras e todo esse contexto que vamos ver. A pergunta é: qual a notícia que você mais gostaria de receber hoje? Pense, qual a notícia que você mais gostaria de receber hoje? Você sabe o que veio na sua mente? Outra pergunta: por qual motivo, eu vou usar aqui só uma palavra figurada, né? Qual é o motivo que você explode, de aspas, né? É uma palavra figurada, você explode de alegria no dia a dia? Ou se você tem, né, esse sentido alegre, pense em algo que te fez brilhar o olho, que te fez de alegria. E uma outra pergunta: o que ou quem, pensa bem, faria você parar no meio de um projeto seu? Você tem um projeto lá, você está animado nesse projeto. Quem ou o que faria você parar no meio de um projeto seu, ao ponto de você sair correndo para saber mais sobre tal coisa ou sobre tal pessoa? Imagina, você está lá no meio do projeto, está animado, daí você recebe uma notícia, você larga tudo e você sai correndo para saber mais detalhes de algo ou de alguém que te chamou a atenção. Irmãos, por que eu fiz essas perguntas? Essas perguntas vão lhes dar respostas, e essas respostas vão identificar quais são as suas afeições, as coisas que você gosta, que você ama. Também vai responder o que você entende como necessidade. Também vai responder para você onde está a sua satisfação, onde é que você encontra alegria. E alegria é sinônimo de estar satisfeito. A gente sabe que alegria não é a mesma palavra de satisfação, mas você estar alegre é você considerar estar satisfeito, porque ninguém satisfeito fica alegre. Então essas respostas são importantíssimas. Estamos na época de Natal, a gente vê comunicado em várias postagens, várias propagandas, várias conversas, um certo aspecto de felicidade, de alegria, de regozijo. Mas eu pergunto, o que as pessoas mais amam de verdade no Natal? O que elas mais querem no Natal? O que elas mais almejam no Natal? A forma que a maioria das pessoas responde ao Natal mostra o nível de engano que existe no mundo caído, em trevas, pecado e morte. Por quê? Porque elas até mostram um aspecto de alegria, um vislumbre de celebração, mas muitas vezes o foco delas está na pessoa errada. Isso é reflexo de um engano, por estar vivendo em um mundo caído, que está em trevas, em pecado e morte. Elas demonstram que não conhecem o que de fato é bom, porque se eu me alegro numa coisa que não é o mais importante, se a minha alegria, se a minha explosão de alegria está naquilo que não é mais importante, então eu mostro que eu não reconheço o que é bom, e também que eu não sei o que eu necessito. E essas pessoas mostram que não sabem o que necessitam, e por isso não buscam de fato o que é
suficiente para ter uma vida plena que glorifica a Deus, o propósito pelo qual nós fomos criados. Todos nós fomos criados para a glória de Deus. E colocar a nossa alegria em algo diferente do que é a vontade de Deus, ou do que Deus preparou como principal, é errar o alvo, é pecar. As pessoas vivem em trevas, pecados e morte, carecendo de um Salvador que seja digno diante de Deus. Muitas pessoas vão intitular vários salvadores, mas eles não são dignos de Deus. Só tem um que é digno, que é digno de ser aceito diante de Deus, que é Jesus. Esse Salvador, Jesus, foi prometido, mas a partir dessa promessa, a gente já viu isso na semana passada, não vou entrar nisso, foi muito bem explicado, quem estava aqui pode ver, lá desde Gênesis, né? Já é a promessa de um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, ele derrotaria o pecado, a morte. Então esse Salvador foi prometido, mas a partir daí, uma história inteira de vidas e gerações estava em espera do cumprimento dessa promessa de redenção. Qual é o quadro? Existe um Deus merecendo glória. Deus criou todas as coisas, Ele merece toda a glória. Então existe um Deus merecendo glória, e também existe um mundo precisando do favor desse Deus, precisando de graça, porque não consegue glorificar Ele devidamente. O que todas as pessoas precisam é de Jesus, o único Salvador e Senhor, para poderem ser reconciliadas com Deus e pelo sacrifício de Cristo serem livres da ira que deveria cair sobre elas, sobre nós. O que o mundo precisa, o que o mundo necessita, o que é de fato bom é o Salvador Jesus. Essa é a mensagem de Natal. Jesus nasceu para salvar pecadores que necessitam da graça, da misericórdia de Deus, porque somos miseráveis. E Jesus, o Messias prometido, veio, Ele viveu, Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, e Ele voltará, como nós cantamos. Se você está crendo somente em Jesus, você está salvo. Sorriso, irmãos, isso é a grande alegria. Eu falei bem pacato para ver se eu via a expressão de alegria, se isso realmente estampa alegria em você. Esse é o significado do Natal. Jesus, o Messias prometido, veio, e nós agora temos, se estamos crendo nele, salvação. Estamos salvos. Nós não seremos condenados. E você está sendo transformado e tem garantia de uma vida eterna com Deus. E eu vou complementar: com Deus e com a igreja. Tem muitos aí que gostam de Deus, mas não gostam da igreja. Mas eles vão ter que passar a eternidade com a igreja. Claro que com Deus, em primeiro lugar, mas a igreja está lá. Pense em três perguntas aqui. Essa verdade é uma grande notícia para você? De verdade, pensa bem. Saber disso gera em você uma grande alegria? E essa aqui é mais fácil. Essa verdade faz você correr para Cristo e glorificar a Deus com a sua vida?
A ideia central que eu quero conversar com os irmãos hoje é que o nascimento de Jesus é a melhor notícia de todas. A melhor notícia de todas, não tem outra notícia melhor, pois tem gerado uma grande alegria e glória a Deus, tanto no céu quanto na terra. Essa é a mensagem que esse texto traz. O texto de Lucas, aqui no capítulo 2, do versículo 8 ao 20, ele vai mostrar 3 coisas que queremos ver hoje à noite. Primeiro, o impacto da notícia do nascimento de Jesus, ou seja, ela gera um impacto. Segundo, a amplitude da glória de Deus na vinda do Filho, ou seja, a dimensão, a amplitude, o quanto isso abrange, a vinda, o nascimento de Cristo, quanto que isso abrange na glória de Deus. E por último, os efeitos de crer e correr para o Salvador Jesus. Vamos ler o texto primeiro. Acompanhe comigo, versículo 8 ao 20. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu um Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Versículo 13. De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Versículo 16. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores então voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Bem fácil de entender o texto, mas vamos ver essas implicações. Primeiro ponto do texto, nós vamos ver o que o texto mostra é que a notícia do nascimento de Jesus gera impacto, ou seja, o impacto da notícia do nascimento de Jesus. Versículo 8 diz que havia pastores que estavam nos campos próximos, ou seja, muito provavelmente era campos e pastagem dos animais próximos a Belém, não era muito longe. O texto diz que eram próximos. E fala que durante a noite eles tomavam conta dos seus rebanhos. Então aqui a gente vê, primeiramente, que quem recebe a boa notícia de primeira mão são os pastores. Que legal! São os pastores. Mas quem são os pastores? Não são os pastores de igreja, tá? Só para vocês saberem. São pastores de animais, pastores de ovelhas, muito provavelmente. Só que esses pastores não eram os caras top da elite da sociedade. Não, eles eram menosprezados na sociedade. Eles eram desprezados. Eles não tinham peso, eles eram de classe, segundo o entendimento da sociedade da época, uma classe inferior.
Interessante isso. Mas eles foram os protagonistas dessa notícia. Eles foram as pessoas que Deus escolheu para proclamar. Os pobres pastores, desprezados pastores, então recebem a notícia. Eram considerados de uma classe inferior, e o trabalho deles não apenas o mantinham eles afastados do templo ou da sinagoga, mas eles eram considerados impuros para as cerimônias. Ou seja, eles nunca teriam acesso por quem eles eram, pela profissão que eles exerciam. Contudo, Deus, em sua graça, decide de primeira mão anunciar a maior notícia de todos, como já vimos, aos humildes pastores de ovelhas. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus, que Ele dá graça a todos. Então esses pastores cuidavam de animais perto de Belém. O texto parece comunicar que eles moravam todos ali meio que perto desses campos, e faziam quase que um rodízio, porque algumas versões falam de vigília, que eles faziam vigílias da noite. Ou seja, provavelmente eles revezavam, um fica um período, outro fica um período da noite, e a vigília acho que era dividida em 3 ou 4 períodos da noite. Então eles estavam tudo que meio junto, fazendo esse revezamento. E é bem provável que esses animais que eles cuidavam eram os mesmos que eram usados no sacrifício nos templos. Interessante, né? Quem é que nasceu? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é chamado para ver por primeira mão? Aqueles que cuidavam dos animais que faziam sacrifícios, que era usado como sacrifício. Deus é intencional. Ele quer comunicar completamente a verdade de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não mais um animal que só cobria o pecado. Interessante que também o texto fala que em uma noite que os pastores estavam em sua função de cuidar do rebanho, versículo 9 diz: e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes de noite. Eu vejo aqui uma coisa bem incrível também. O texto não diz, o motivo que era a noite, mas a gente pode presumir algumas coisas. Então essa parte nos mostra primeiramente, que a boa nova chegou aos humildes pastores em pastagens perto de Belém, no período da noite, enquanto eles estavam trabalhando. E o versículo 9 continua dizendo: e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Eu vejo aqui que a forma que chega as boas novas aponta por um grande impacto nessa notícia. Ou seja, de noite, lá não tinha iluminação pública. De noite era de noite. Você sai aqui de noite, você tem a luz do holofote do poste ali, então você quase não reconhece que é tão de noite assim. Mas era de noite. E quando então o anjo chega com a notícia, o que acontece? O brilho da glória do Senhor, então, imagina que impacto de uma notícia. Alguém chega com esse, se nós somente tivesse aqui de noite, tivesse até esses focos, chegasse um carro aqui, uma BMW, vamos pegar com o anjo e a BMW, chegasse com uma BMW e botasse o farol em cima de nós, aquele farol de iodo lá, de iodo que fala, neon, xenon, joga aquele farol de xenon. Tu já ia pensar: o que é isso? Que coisa é essa que está acontecendo aqui? Que tu vier aqui, o cara chegou e bebe, tocou a coisa em mim. Imagina aqueles pastores pobres, desprezados, cansados, trabalhando de noite, fazendo serão. Chega um anjo e o resplendor, isso nem se compara. E o xenon, a glória do Senhor. Irmãos, eu quero comunicar para vocês o que eu entendo, o que eu tenho visto, qual é o impacto dessa mensagem. Não foi de qualquer jeito. Nasceu um bebezinho lá, vocês querem ir lá? Não, um manazinho? Não.
Foi algo impactante. Foi uma mensagem que não dá para se esquecer, que não dá para ignorar. Primeiro, sobre os pobres e desprezados pastores recebendo de primeira mão a notícia de todos, já é um impacto. Segundo, o resplendor da glória do Senhor sobre esses pobres pastores. Ao percebermos que a notícia veio à noite, com o brilho do resplendor da glória do Senhor, nós podemos até fazer uma analogia aqui. Qual a analogia? Sobre a miserável condição humana. O mundo estava em trevas, como eu li aqui em Isaías, e resplandeceu uma luz, Jesus. É óbvio que isso aqui mostra o valor do nascimento de Jesus. Essa mensagem, ela tem impacto porque ela quer mostrar o valor de quem nasceu. O impacto foi tão grande que gerou nos pastores grande temor, o texto fala. Mas irmãos, eu creio, não sei o que os irmãos acham, que apesar do temor gerado nos pastores, eu creio que nesse texto o foco não é chocar por causa do temor. O foco não é o medo que eles sentiram, ou que os anjos tinham a intenção de gerar medo neles. Não, o foco era trazer as boas novas, o impacto, mostrando o valor de Jesus. O medo é só o reflexo de alguém medroso. Como alguém chega aqui com um holofote, com um xenão, e diz: o que eu estou fazendo? Imagina se eu vim trazer $1 milhão aí para ti. Que grande notícia! Não sei se vocês pensaram em ganhar um prêmio, né? Quando eu perguntei para vocês. O foco era trazer as boas novas. Qual eram essas boas novas? O texto está dizendo. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo. Ele disse: essa é a evidência também que o alvo não era ter medo. Ele disse: não tenha medo. Não estou vindo aqui para vocês terem medo. Eu estou aqui para dizer: estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Mas o que gera essa grande alegria? O que é essa boa? Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A notícia é que Jesus nasceu. Bom, essa é a notícia, que Jesus nasceu. Ela é boa porque Jesus é o Filho de Deus. Quantos bebês nasceram naquela noite? Quantos bebês nascem hoje? Então a notícia é que nasceu um bebê, que nasceu Jesus. Mas essa notícia ser boa, claro que o nascimento de um bebê já é bom, mas a melhor notícia é porque Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, o ungido prometido. Por isso ela é boa, porque Ele é Deus. E é de grande alegria, porque exibe a glória de Deus e traz a reconciliação de Deus com o povo. Então ela é uma notícia porque nasceu Jesus, e ela é boa porque Jesus é Deus, e é de grande alegria porque isso traz consequências, ela traz impacto, o impacto na vida eterna, o impacto na união ou na separação eterna com Deus. Sabe os seus amigos que não estão considerando o Natal? Eles estão em trevas, estão separados de Deus. A ira de Deus permanece sobre eles, e se eles morrerem nessa condição, eles vão viver eternamente separados do Senhor. Por isso Deus, Ele quer comunicar o valor do nascimento de Jesus. Por isso que o Natal não pode ser banal. O Natal é algo de impacto. Lucas 2,32, um pouquinho mais para frente, aqui quando tem o relato de Simeão, ele fala:
Ele diz assim, eu vou ler desde o 29, que diz: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Ou seja, ele está falando de Jesus, que ele estava vendo os seus braços, que preparastes à vista de todos os povos. Daí ele fala: luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Nós vamos continuar. O versículo 12 diz: e isso lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. A alegria só aumenta, né? Eu vejo aqui. Não sei se vocês, talvez vocês estão apáticos, né? Então assim, será que é o impacto da mensagem? A mensagem, não minha mensagem do anjo. Mas a alegria para mim é que só aumenta, pois Deus não somente revelou o nascimento de Jesus para esses pastores, mas Ele marcou um encontro com o Salvador para os pastores, porque Ele diz assim: ó, isso servirá de sinal e encontrarão o bebê. Ele está falando algo que vai acontecer no futuro. Irmão, Deus, por sua graça e misericórdia, um dia marcou um encontro comigo e Jesus. 16 de maio de 1996, eu encontrei o Salvador. Ele me encontrou. Irmãos, essa é a mensagem do anjo. O dia que você foi salvo só existe por causa dessa boa notícia. Só. Então a alegria só aumenta. Deus marca um encontro para esses pastores com o Salvador. Deus providenciou tudo para esse encontro, para eles não errarem o caminho. Deus enviou Jesus, Deus revelou Jesus e sinalizou onde Ele está. Quem não conhece Jesus, eu vou dizer onde Ele está, no Evangelho. Temos hoje, pelo Evangelho, acesso à boa nova de grande alegria. Eu já quero trazer essa aplicação mais para a gente. Jesus nasceu e viveu uma vida perfeita, sem pecado, e na cruz Ele sofre a nossa morte. Ele se entregou em nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Se está crendo em Jesus, por causa das trevas, da morte e do pecado que estávamos entranhados. Você só experimentará, preste atenção, jovens, todos, você só experimentará o impacto do nascimento de Jesus se você entender a sua miséria, se você entender o quão pecador você é, senão você não vai ver impacto. Se você achar que é o cara, ou a cara, como é que fala para a mulher? Você não vai ver o impacto da mensagem. Mas se você experimentar, se você está crendo em Cristo, e entender a sua miséria, a necessidade de um Salvador, e crer que esse menino que nasceu de fato é o Deus encarnado, que morreu para te libertar da ira e da condenação que você merece, você vai experimentar o impacto dessa mensagem. Porque estávamos indo no rumo do inferno, da condenação, da morte eterna, mas Ele então nos atraiu por seu grande amor e graça, se revelou a nós. Deus então coloca fé no nosso coração, se estamos crendo, e então somos livres da ira e da condenação.
Esse impacto se expressará à medida que você reconhece que a salvação não vem por meios humanos esperados, mas veio anunciada do céu. Essa mensagem não foi qualquer pessoa, foi o próprio Deus que envia o seu mensageiro e proclama com a validação do esplendor da sua própria glória, da sua essência, para que essa mensagem causasse de fato o impacto que ela tem de verdade para aqueles que creem. O Salvador não é nenhum rei humano. Até os judeus esperavam, um Salvador humano, um rei humano. Mas o Salvador não é nenhum rei humano, mas uma criancinha deitada num coxo. Manjedoura significa coxo, para quem não sabe, onde os animais fazem as suas refeições ali, se alimentam. Não era um rei humano o Salvador, mas uma criança deitada no coxo na cidade de Davi. Irmãos, vou fazer uma pergunta não para vocês responderem, mas para vocês refletirem. Pense comigo. Se não fosse Deus revelar, quem de fato imaginaria, só passava pela cabeça, que nessa pessoa e nesse lugar humildes estava o Emanuel, o Deus conosco? Deus precisou revelar. Isso é graça. Nós não imaginaríamos. Nós esperaríamos a BMW de Xenon, mas não o anjo, com o resplendor da glória de Deus, anunciando que um menino deitado num coxo, num lugar pobre, seria o Emanuel. Primeiro ponto é o impacto da notícia do nascimento de Jesus. Segundo ponto que o texto irá mostrar é a amplitude da glória de Deus na vinda do Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 13 e o 14. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Depois do impacto da boa notícia, de grande alegria, que é o nascimento de Jesus, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor, vemos então narrado nesses versículos a amplitude ou a dimensão da glória de Deus, gerada pela notícia do nascimento do Filho de Deus. Como que a gente vê isso? Chama atenção aqui que era um exército celestial. Eram milhares de anjos que chegaram ali depois que a notícia foi dada, a boa notícia foi dada. Eles chegaram junto com o anjo que deu a notícia, e eles estavam ali então exibindo a glória a Deus por causa do nascimento do Filho de Deus. Esse exército celestial estava exibindo louvor e glória a Deus pela obra de Cristo. Interessante que o conteúdo dessa adoração era reconhecer a alegria nas duas atividades de Deus que o nascimento de Jesus gerou. Primeiro, a glória de Deus, e segundo, a paz para a humanidade, que também gera a glória de Deus na terra. Então aqui o texto fala: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, o qual Ele concede favor, o qual nós poderíamos dizer, e não estaria errado, apesar que não está aqui escrito, que a glória de Deus também foi exibida na terra pelo seu Filho Jesus. Então nós vemos aqui a amplitude da glória de Deus, que abrange terra e céu. Terra e céu. Como o nascimento de Jesus iria trazer
a glória plena de Deus? Como? Se alguém quiser abrir em João 17, eu vou ler o versículo 3 e o 4. Mas se não quiser abrir, não tem problema, só ouça. Jesus disse assim na sua oração intercessória: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Daí ele fala: eu te glorifiquei, Jesus dizendo, eu te glorifiquei na terra, fazendo o quê? Completando a obra que me deste para fazer. A reconciliação de Deus com os homens que Ele salva exibe a glória de Deus, porque é a expressão da obra completa de Cristo. E por isso Cristo disse: ao completar a obra que me desse para fazer, eu te glorifiquei. Esses anjos aqui faziam isso com maior naturalidade, eram anjos celestiais, não eram anjos pecadores, eles não pecavam, eles eram anjos, eles não eram anjos caídos. Então eles expressaram a adoração legítima, e por isso eles falaram que a glória de Deus, e eles falaram isso com propriedade, porque eles estavam no âmbito celestial e podiam ver que a glória de Deus era exibida no céu. E ao ver o nascimento de Jesus, agora ele diz: a paz está feita na terra, e essa paz glorifica a Deus. O Filho, em sua morte, glorifica o Pai, que desvia a ira santa de Deus, que estava direcionada para nós. E isso só foi possível porque Jesus, em sua justiça, declara justo todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê nele, assim sendo considerado justo diante de Deus e tendo então paz com Deus. Irmãos, essa notícia é uma boa nova de grande alegria, que mostra a glória de Deus no céu e na terra, a paz na terra aos homens aos quais Ele concede favor ou concede graça. Algumas versões ao que Ele quer bem, e tem algumas versões que são erradas, que parece que colocam a vontade do homem no meio, mas isso não é correto. Aqui é uma ação de Deus, é motivado pela graça de Deus. Não é pelos méritos humanos que o homem é salvo. Deus tem prazer em salvar os seus, por causa dos méritos de Jesus Cristo. Isso é pura graça, pura graça. Acompanhe comigo, volte um pouquinho, Lucas 3, vamos um pouquinho mais para frente, Lucas 3, 22, se eu não estou errando a referência. Não estou. Lucas 3, 22. O Espírito Santo desceu sobre ele, sobre Jesus, em forma de corpórea, como pomba. Então veio uma voz do céu e disse: tu és o meu filho amado, em quem eu me agrado. Os méritos são de Cristo, os méritos não são humanos. A salvação é pela graça. A salvação não tem nada de mérito humano. Se vocês quiserem anotar mais duas referências, eu não vou ler, mas vocês podem anotar. É Lucas 10, 21 e Lucas 12, 32. Com o nascimento de Jesus, sua vida, sua morte, ressurreição, tudo está consumado. O alvo final está garantido. Qual que é o alvo final? A amplitude da glória de Deus atingiu a plenitude. Não tem mais espaço para a glória de Deus, porque Ele abrangeu céu e terra por causa de Jesus. Que grande notícia! Que impacto essa notícia tem? Se você está crendo, isso é grande demais, irmãos. Isso é o Natal, e nós só vemos pessoas correndo atrás de outras coisas e deixando de lado essa notícia que tem impacto, essa notícia que faz com que a glória de Deus se espalhe no céu e na terra, atingindo sua plenitude. A glória do Senhor nos céus e na terra, como fala esses versos. Versículo 15: quando os anjos nos deixaram, ou seja, aquela milícia de anjos, aquele exército de anjos, deixaram e foram para o céu,
Os pastores então disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos que isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então, após experimentar a glória de Deus pela obra de Jesus Cristo, a direção do Espírito Santo, que o Espírito Santo guia, é óbvio. Está vendo como é incrível o Evangelho? Que se você está crendo, o lugar para onde você vai, o caminho que você vai seguir é óbvio. É óbvio. Qual é o caminho? Considerar o que Deus disse, foi o que eles falaram. Eles disseram: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Ou seja, eles consideraram o que Deus disse e foram encontrar com Jesus. Então, primeiro ponto, vimos o impacto da notícia do nascimento de Jesus. Segundo ponto, vimos a amplitude da glória de Deus na vinda do Filho. E terceiro e último ponto, nós vamos ver aqui no texto, são os efeitos de crer e correr para o Salvador Jesus. E foi o que esses pastores fizeram. Versículo 16 diz: então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. O texto faz questão de dar esse detalhe. Eles correram, eles não só caminharam, eles não só andaram, eles não só pensaram em ir, eles não só programaram, eles correram. Os pastores que estavam tão impactados com a notícia do nascimento de Jesus, e depois de ter experimentado a adoração legítima dos anjos a Deus, correram até estar diante do Salvador Jesus e tiveram certeza que era Ele, pois confirmaram pelo sinal. O texto diz: encontraram Maria, José e o bebê. Aonde? Deitado na manjedoura, no coxo. É esse aqui, porque provavelmente outros bebês nasceram naquela noite. Mas quem seria Jesus? É aquele que está deitado numa manjedoura. Humildes pastores, numa humilde estalagem, uma humilde família com um humilde Salvador, para salvar o povo, o mundo que crê crê em Jesus e tem perdão dos seus pecados. Versículo 17: depois de o verem, aqui não dá muitos detalhes, então eu não vou inventar a roda, eu vou para frente. Então, depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. Ou seja, qual era o assunto na boca dos pastores? Era a respeito do menino, não era das ovelhas, não era da agenda deles, da escala de pastores deles, do campo que eles moravam. Não, o assunto é claro aqui, a respeito daquele menino. Os pastores agora, como os discípulos de Jesus, são servos da palavra. Eles receberam o que foi dito por Jesus, por Deus, sobre Jesus, por meio dos anjos, é claro, do anjo. Mas agora eles entendem isso como verdade, então agora eles são escravos da verdade, escravos da palavra. Isso é familiar aqui no livro de Lucas. Volta no capítulo 1 de Lucas, por favor, só para vocês verem o que eu quero mostrar. Veja o versículo 2. Diz assim: conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Ou seja, aqueles que receberam a informação do Salvador Jesus, a partir do momento que receberam o Evangelho, se tornam então servos, escravos de proclamar essa palavra. Aqui só um adendo: não são as testemunhas que invocam a palavra, mas a palavra que chama, cria e capacita as testemunhas. Por que eu estou falando isso? É só um adendo, não é uma coisa de aplicação aqui, mas é só para você pensar na realidade que vivemos hoje. Tem muita gente colocando foco no mensageiro, irmãos. Foco é a mensagem. Foco não é o mensageiro é só o mensageiro. O mensageiro existe por causa da mensagem.
Fecha parênteses. A alegria não era inata deles mesmos, ou seja, não gerava essa alegria, não gerou deles, era algo sobrenatural, era o resultado do que fora dito, ou seja, resultado da palavra. Se você não está explodindo de alegria por Jesus, é porque tem alguma coisa, você está distante de conhecer quem Jesus é. Porque o que gerou essa grande alegria não foi inata deles, não é algo gerado deles, mas é gerado do que foi dito a eles, do Salvador. Uma comunidade é formada no Evangelho. Essa igreja é formada no Evangelho. Não são pessoas que formam a igreja, apesar que elas compõem a igreja, mas quem forma a igreja é o Evangelho, é a palavra, é por meio da verdade de Cristo que Ele nasceu, e que Ele viveu, e que Ele morreu, e que Ele ressuscitou, e que Ele voltará. A nova comunidade da manjedoura aqui, eles começaram dali, proclamando sobre quem Jesus é, a respeito do menino. Então essa nova comunidade da manjedoura resulta na vida conjunta de pessoas em locais distintos, mas unidas, que ouvem e falam a palavra, que se maravilham e que respondem essa maravilha que vem na palavra, que glorificam e louvam o Salvador Jesus, indo e voltando para o seu trabalho útil no mundo, no seu dia a dia. Essa é a realidade da igreja, irmãos. Você ouve a boa notícia e você agora proclama a boa notícia, porque isso é a grande notícia para você. Isso é natural. Quando você faz uma grande conquista, você não vê a hora de chegar ao seu amigo mais querido e contar para ele. É isso que acontece na nova comunidade que recebe o Evangelho. E o resultado do testemunho desses pastores resulta aqui nesse texto em 3 respostas. Estamos caminhando para o final, irmãos. Primeiro, a admiração dos ouvintes. Vamos ler, vou voltar lá no texto. O vento já me levou para a marca. Vou ler o versículo 18. E todos os que ouviram e os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Então aqui o que eles falaram sobre Jesus e sobre o que eles ouviram da mensagem das boas novas trouxe admiração aos ouvintes. Está ligado ao impacto que essa mensagem gera. Na verdade, é bem assim que aconteceu. Hoje me falou, eu vi, Jesus estava na manjedoura. Vocês vissem a glória, o esplendor da glória do Senhor, quando os anjos cantaram. Se vocês vissem aqueles milhares de anjos adorando a Deus, causou admiração aos ouvintes. Outra resposta sobre o que eles disseram foi a reflexão de Maria. O texto diz: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Outros textos já falaram sobre essa característica dela. Imagina, ela estava recebendo essa experiência mais direta do que os próprios pastores. Ela levou no ventre do Salvador. Aquilo causou um impacto muito forte nela. Então tudo que ela ouvia de novidade, ela ia somando. Imagina, ela estava refletindo em tudo isso, se maravilhando em tudo isso. E também a resposta é o louvor da comunidade. O texto fala no 20: os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto, ouvido, como lhe fora dito. Ou seja, nada fugiu do padrão que foi dito para eles. O que o anjo foi enviado por Deus para dizer e disse, foi exatamente o que aconteceu e o que eles viram, e isso gera então uma fé, não uma fé cega, mas uma fé real, uma fé verdadeira.
O ouvir precedeu o ver como um canal da fé. Por onde que nós temos acesso à fé? Por meio de ouvir a verdade na palavra. É isso que gerou fé neles. Eles ouviram a palavra e isso gera fé. E por isso então eles creram, e por isso eles se maravilharam, e por isso eles voltaram glorificando e louvando a Deus. A mesma expressão que esses homens demonstraram aqui, eu lembrei da mesma atitude daquela mulher samaritana, quando Jesus fala que para ela quem ele era, e que se ela bebesse da água que ele lhe desse, ela nunca mais teria sede, e do interior dela fluiriam rios de água viva. E ela então deixa o cântaro e vai comunicar sobre quem Jesus é. E aquelas pessoas da cidade que ela encontra creem na palavra dela, mas depois vêm até Jesus, depois eles mesmos dizem: nós agora não estamos nem crendo mais no que tu disseste, mas estamos vendo. Esse é o testemunho. As pessoas ouvem, Deus coloca fé e elas experimentam uma presença, elas conhecem pessoalmente quem Jesus é. Isso acontece hoje por meio do Espírito Santo. É incrível isso. Pelo menos 2 efeitos são gerados ao crer e correr para Jesus. Esse é o nosso ponto. 2 efeitos pelo menos. Primeiro efeito, o falar do Evangelho de Jesus. Esse é o primeiro efeito. Quando você crê e corre para Jesus, primeira coisa, você vai querer falar de Jesus. Segundo efeito, o viver para a glória e louvor de Deus. Foi isso que os pastores fizeram. Primeiro eles falaram, depois foram para casa, viver as suas vidas, louvando e glorificando a Deus e continuando pregando o Evangelho com toda certeza. Irmãos, conclusão dessa mensagem: o nascimento de Jesus é a melhor notícia de todos, pois tem gerado grande alegria e glória de Deus, e glória a Deus, tanto no céu quanto na terra. O Natal é isso. Se alguém está dizendo que o Natal é alguma coisa fora disso, você precisa ensinar essa pessoa que o Natal é a boa nova de grande alegria, que Jesus, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, nasceu. Esse é o Natal. O propósito desse texto, eu creio, que a gente leu, que está escrito, está inspirado na boca de Lucas, ele existe para anunciar a boa notícia do nascimento de Jesus, o Salvador, que de fato é aquele Messias prometido, que agora veio. Se alguém ainda não sabe, a palavra Messias é no hebraico, e a mesma palavra no grego para o significado de Messias, que é ungido, é Cristo. Então, no Velho Testamento, quando falava Messias, eles entendiam que era Salvador ungido, escolhido por Deus, que salvaria o povo. E agora no Novo Testamento, agora na língua grega, quando fala Cristo, é o mesmo entendimento que os judeus tinham no hebraico, que é o ungido, o Salvador, aquele escolhido por Deus para salvar pecadores. Então o próprio Senhor Deus veio a esse mundo. E que tal notícia gera uma grande alegria, tanto no céu quanto na terra, pois a glória de Deus é obtida pelo fato de seu Filho Jesus trazer a paz a todos por sua graça. E a resposta alegre a essa verdade, qual que é a resposta alegre a essa verdade? Talvez você está pensando nos dias de tristeza, de sofrimento seu. Qual que é a resposta alegre a essa verdade? É o arrependimento dos pecados e a fé depositada em Jesus. É fé e arrependimento. É crer, se arrepender e crer em Cristo. Crer no nascimento, na vida, na morte, na ressurreição, na entronização, porque ele está sentado ao lado de Deus, à destra de Deus no trono, e na volta de Jesus. Eu creio que Lucas queria que aqueles que lessem o seu testemunho conhecessem a certeza. Volta lá comigo no começo de Lucas de novo, verso 4 agora. Ele descreve então
esse relato, ele diz: para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. Então eu creio que Lucas queria que o seu testemunho fosse gerar neles certeza do Filho de Deus, da sua compaixão, da sua expiação e da sua ressurreição. Era isso que Lucas queria. Qual a aplicação para a nossa vida? Eu falei para vocês aqui, com base nas Escrituras, uma notícia, uma boa notícia. Eu pergunto: essa notícia é boa o suficiente para você? Seja sincero, consigo mesmo. Outra pergunta: ela faz você explodir de alegria na sua rotina do dia a dia, quando o negócio pega lá na frente, lá na vida real? E agora é mais difícil, Thaís. Presta atenção aí, que vai ser a tua resposta. Você está disposto a sair correndo, deixar de lado o seu projeto humano para fazer e conhecer mais saber e conhecer mais detalhes sobre o seu Salvador Jesus? Vou parar tudo porque eu quero conhecer Jesus. Não que você não vá fazer mais o seu projeto, mas você priorizar o conhecimento do seu Salvador, porque de fato é isso que vai ser relevante para a sua vida. Qual que é a aplicação então? Olhe para a sua vida. Essa é a aplicação para você, tá? Olha para a sua vida, é para mim também. Olha para a minha vida, olha para a tua vida assim. Bora, olha para a tua vida. E veja se percebe a alegria da salvação. Você consegue identificar a alegria da salvação na sua vida? Deixa eu dar algumas questões aqui. Se não encontrar a alegria, pelo menos duas coisas podem ser o motivo. Pelo menos duas coisas. Ou não existe salvação nenhuma, então não vai ter alegria da salvação, porque não existe salvação. Talvez você nunca creu e foi salvo. Esse é o motivo possível. O segundo, ou o seu pecado tem tirado a sua alegria. Pode ter outros motivos, mas eu elenquei dois motivos. O próprio Davi disse: Senhor, torna, quando ele reconhece o pecado, ele diz: torna a dar a alegria da tua salvação, porque ele estava em pecado, não arrependido, e estava então sem alegria do Salvador. Talvez esse seja o seu caso, mas esse é o fato de você olhar e perceber que você não encontra alegria. Agora, a segunda suposição: se você encontrar alegria legítima em Cristo, você pode, com essa alegria, fazer duas coisas, pelo menos, também, são só duas opções, mas pode ter outras, pelo menos duas coisas que são impulsionadas por essa verdade, de você estar alegre na sua salvação, e encontrar essa alegria em você. Primeiro, glorificar e louvar a Deus com uma vida mais e mais separada por Ele. Se você é alegre em Cristo, o Evangelho vai te impulsionar. Se você está buscando conhecer Jesus, está correndo para Jesus, está crendo em Jesus, você então vai ter a alegria de Jesus, e isso vai te impulsionar a viver mais e mais separado para Ele. Jesus disse: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. E segunda opção: se você encontra a alegria legítima em Cristo, você então vai proclamar essa verdade de grande alegria em dois aspectos. Primeiro, aos irmãos que estão perecendo por causa dos seus pecados e perderam a sua alegria. Então isso é igreja. Então você vê irmãos tristes, o que você faz? Você julga ele? Não, você vai com ele. Pode até julgar com a palavra, né? Pode dizer: ó, a palavra diz que você deveria ser alegre.
né? O que está acontecendo? Leva ele para o Evangelho, leva ele para Cristo. Então você proclama o Evangelho ao seu irmão dentro da igreja que está triste. Isso é uma aplicação, irmãos. Isso é o papel da igreja, estimular uns aos outros em amor, para que a alegria seja evidente na igreja, para que seja algo que adorne o Evangelho, para que os de fora vejam e tenham prazer em aprender de Jesus. Claro que a gente sabe que é o Espírito Santo que convence, mas ele usa o meio. Esse é um aspecto. Se você então tem alegria em Cristo, então você vê alguém que não está tendo essa alegria, então você vai e prega o Evangelho para essa pessoa que é um irmão seu em Cristo na igreja. E outro aspecto, você vai aos perdidos que não conhecem Jesus Cristo como a única fonte verdadeira de alegria, porque eles não vão ter alegria se não conhecer a fonte. Então vocês vão aos perdidos, aqueles seus amigos que você vê que hora por hora está reclamando, murmurando, não tem alegria ou tem uma falsa alegria. Você sabe o motivo: ele não tem Jesus, não tem como ter alegria. Então você prega o Evangelho. Essa é a aplicação para nós hoje. Eu vou terminar com um versículo de Isaías 61:10, depois nós vamos orar. Isaías 61:10. Regozijei-me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como uma noiva que se enfeita com suas joias. Pai, obrigado por tão grande notícia, por boas novas de tão grande alegria. Obrigado porque nasceu Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho a esse mundo morrer por pecadores. Ó Senhor, que nós possamos nos alegrar nessa verdade. E se estamos crendo no Senhor, o Senhor nos ajude, ó Pai, a permanecer nessa verdade, para que tenhamos alegria, uma alegria plena, que nos impulsiona a poder gerar frutos para a glória do Senhor, seja na evangelização, seja na nossa própria vida, em crescer e buscar e correr para o Senhor, seja em estimular irmãos que estão em pecado e estão perdendo ou já perderam a sua alegria da salvação, ou seja, para aqueles que estão perdidos em trevas, na sombra da morte, que estão ainda no domínio das trevas, e possamos então proclamar a fonte da alegria verdadeira, que é o Senhor Jesus. Pai, nos ajude, aplique essa mensagem em nosso coração, porque se o Senhor não fizer isso, nada de esperança nós temos. Então precisamos do Senhor, precisamos que o Senhor aplique em nós essas verdades, porque a Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra gera fé, a Tua Palavra que transforma, a Tua Palavra, Pai, que gera vida, por meio da verdade de Cristo, que morreu, se entregou por nós e ressuscitou, e que em breve voltará. É isso que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.
começo do mês a gente deu um desafio para os irmãos, uma oportunidade de estar ofertando, né, para os irmãos que estão na prisão, né, o Henrique e o Cristiano. E eu queria compartilhar com vocês, até graças a Deus, glória a Deus, como Ele tem usado vocês para ser generoso. Como o nosso Deus é generoso, deu seu Filho, né? E eu vejo uma igreja que é generosa e nós vimos Deus abençoar com R$1.120 de oferta. Fiquei surpreso, fiquei bem animado, bem alegre com o que Deus faz por meio de uma igreja como essa, né? Tem visto o amor de Deus e a gente dá graças a Deus pelo que está fazendo por meio de vocês. Queria agradecer a Deus por vocês e também tem sido muito legal nesses 4 adventos, né? 4 domingos de advento, celebrando, apresentando essas músicas, né? Focando na vida de Cristo. Eu queria agradecer a todos que se envolveram, que participaram de alguma forma, mas especialmente o Jonathan e a Bruna, sacrificaram muito, né? Então, agradecemos. Você foi cansativo, né? Muitos ensaios, né, Bruna? Os filhos correndo aqui e ali, e a gente dá graças a Deus por suas vidas, a dedicação e todos também que participaram. Nós desejamos, irmãos, que vocês tenham uma boa semana, mas um Feliz Natal, lembrando do verdadeiro significado do Natal. Nós vimos hoje maravilhosamente no texto, né? Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Feliz Natal, sejam refletindo sobre essa verdade nesse Natal.